Bom dia, pessoal que se conectou. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Eduardo Pacheco, eu sou o diretor técnico do portal Tratamento de Água e do portal Saneamento Básico. E estou tendo a honra de poder organizar um webinar com o Gilberto Salerno, da Biotex. O Salerno é um cara extremamente competente, com uma experiência absurda. A Biotex já é uma empresa de décadas de experiência, então para nós é um orgulho, né, estar podendo organizar esse webinar. Salerno, a bola está contigo. Fique à vontade. Falou, Pacheco, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? O trabalho que vocês fazem brilhantemente, tá? E a ideia de a gente trabalhar e realizar esse evento, né? É de passar um pouco da experiência nossa, de tantos e tantos anos, né? Com relação àquilo que nós fazemos. Eu diria assim, né? Aquilo que eu mais amo, que é exatamente trabalhar nessa área de sistemas de tratamento e reuso de água, efluentes e biogás. Então, eu, na verdade, me predispus a passar um pouco dessa experiência para todos aqueles que vão nos prestigiar nesse evento, tá? E, evidentemente, eu queria dizer o seguinte, para que a gente seja mais proativo, o que nós vamos fazer? Vou sugerir para vocês, porque eu acredito que vai ser mais produtivo. Eu vou fazer a apresentação, e para a gente, com uma apresentação um pouquinho longa, que eu pretendo passar para vocês, pelo menos os conceitos básicos, né, para entender depois, no fim, o objetivo dessa apresentação, né, todas as perguntas, dúvidas que as pessoas tiverem, né, os assistentes tiverem, os participantes tiverem, que façam por escrito depois, que nós, com muito carinho, vamos responder uma a uma, com mais propriedade, com mais tempo, com mais disponibilidade e talvez até com mais objetividade. Então, espero que entendam que toda e qualquer pergunta será muito bem-vinda, poderão fazer a qualquer momento, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Depois, a gente vai responder uma a uma, identificando a dúvida ou qualquer coisa que precise, tá bom? Então, vamos começar a apresentação para a gente ganhar tempo, né? E, evidentemente, conto com a paciência de vocês aí em algumas partes, porque a apresentação eu montei a apresentação em 3 módulos, tá? Então, o primeiro módulo, um pouquinho sobre a nossa empresa, o segundo módulo, as tecnologias, de uma forma geral, que a gente, manobra aqui, né, que a gente trabalha, e aí é o foco dessa apresentação de recuperação da estação de tratamento, tá? Então, vou pedir a paciência de vocês, porque a primeira parte eu vou andar bem rápido, só para dar, assim, uma ideia muito genérica, dessas fases, módulos que a gente está falando, tá? Bom, com relação ao meu currículo, depois vocês podem consultar aí o site, né, e ver aí o que acontece. Então, inicialmente, eu agradeço a todos vocês, né, todos os participantes que estão no ar, aqueles que vão visitar o portal, e, evidentemente, aí o pessoal do portal, né, encabeçado pelo Eduardo e sua equipe, né, também, que foi através dele que a gente animou a fazer esse trabalho, e outros virão também. E, evidentemente, a equipe técnica da Biotex. Bom, a Biotex, o que é? Ela é uma empresa de engenharia brasileira, contrata serviço, fornece sistema de tratamento chave na mão, com tecnologias próprias, né, ou combinadas com terceiros. Temos mais de 310, na verdade, fornecimentos no Brasil e no exterior, tá? E somos pioneiros, um dos pioneiros em tecnologia anaeróbias desde 1983. A empresa vai fazer 33 anos. O que a gente oferece? Estações de tratamento de resíduos líquidos, poluentes, estações de tratamento de água, reuso de efluentes industriais, reuso de biogás para fins energéticos. E aí, através de outra empresa, que é a OM Service, que é do nosso grupo, é o braço de serviço, nós fazemos o quê? Consultorias técnicas, outros tipos de serviço, fornecemos lodo, e
de uma forma geral, aquele retrofit, aquela coisa menor, é feita através da nossa empresa OM Service. O que a gente faz? Sempre está atualizado, nós temos parcerias internacionais, trabalhamos com tecnologias sempre modernas, atualizadas e comprovadas. E, evidentemente, como é que é o crescimento, no meu ponto de vista, de uma empresa como Biotex? Você sempre aprende com tudo aquilo que passa no seu cliente. Onde é que nós aplicamos tecnologias? Basicamente, indústria de bebidas, né? Cervejaria, refrigerantes, sucos, energéticos, vai por aí, tá? A indústria de alimentos, indústria láctea, transformação de amido, né? Vai todas essas indústrias, vão vai todas essas indústrias que a gente já forneceu sistemas nossos. E outros, como o caso aí, destilarias, indústrias tabagistas, têxteis. Então, esse é o mundo que nós vivemos e fornecemos nosso sistema de tratamento. Além de ter fornecido também uma estação muito interessante, que está em Barueri, que é uma estação de tratamento de efluentes, para tratamento de efluentes não domésticos. Muito interessante esse projeto. Forma de fornecimento, Torniquet. Nós não vendemos projetos, né, propriamente dito, nós fornecemos plantas completas, chave na mão. E aí é um roteiro básico que a gente pouco usa hoje, que seria o quê? Como é que eu desenvolvo um projeto, como é que eu uso a minha tecnologia? Antigamente a gente fazia estudo de viabilidade, também podemos fazer hoje, mas muito raramente. Testes e ensaios de plantas pilotos também muito raro, porque a gente tem uma abrangência muito grande hoje em termos de fornecimentos de plantas para diferentes tipos de mercados e produtos, tá? Aí sim, engenharia básica, fazemos engenharia de tratamento, compras, construção, montagem, testes, startup, e o que é mais importante, né, é aquele serviço pós-venda, porque nós lidamos com processos biológicos. Quem são os nossos colaboradores? A Biotex é uma empresa de engenharia, como eu falei no começo, e ela faz o quê? Ela tem tecnologia própria, ou compartilhada com terceiros, e ela desenvolve todo o projeto, todo acompanhamento e terceiriza parte de fabricação, instalação hidráulica, instalação elétrica, parte de automação, obras civis. Porém, toda aquela parte de supervisão de campo, acompanhamento, inspeção e ações administrativas, né, e até financeiras, isso tudo é feito através da nossa empresa. Aqui é um conceitinho básico, né? Por que tratar água? Bom, primeiro, para potabilização, ou uso industrial, além de outros, tá? Por que tratar, nós chamamos de resíduos líquidos poluentes, envolvendo industriais e não industriais, né? Então, por que a gente trata? Evidentemente, com proteção ao meio ambiente, né? Aquele apelo, né? E de sustentabilidade, e, na maioria dos casos, atendimento à legislação ambiental. Ou preservação da imagem da empresa. Muitas empresas, elas não podem poluir porque vão trazer problemas para a própria imagem dela, principalmente empresas exportadoras. Agora, rapidinho, gente. Então, vamos entrar na fase daquilo que a gente utiliza em planta de tratamento. Então, a gente tem o quê? Separação de sólidos suspensos. Aqui nós trabalhamos com desenhos próprios ou tecnologias adquiridas de terceiros, equipamentos de uma forma geral. Processos físicos e físico-químicos. Aí a gente entra naquela parte de remoção de sólidos suspensos, utilizando coagulação, floculação, que é o básico, ou eletrocoagulação, que já é uma tecnologia mais avançada. Ou a flotação, propriamente dita, que é a mais usada, através de floco decantador, uma tecnologia própria nossa, dos flotadores de ar dissolvido, os DAF da vida, e esses decantadores, que também são DAFs, retangulares. Na área de filtração, muito mais usada para reuso e para tratamento de água, aí a gente tem tecnologias com filtros de areia, de uma forma geral, um filtro de areia tipo floco decantador, tá? Filtro de carvão ativado. Esses filtros que nós chamamos de biflow, tá? Depende da aplicação, e a parte de filtração através de membranas. Temos também para sistemas que nós chamamos de zero liquid discharge, né, que é o zero líquido, né, que é um dos objetivos que as empresas, principalmente de bebidas, estão buscando,
Aí a gente vai usar, sim, um sistema de eletrodiálise reversa, acoplado a outro sistema de tratamento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso rapidinho. Bom, isso aqui é um problema mais que pós-pandemia, né, mais influente, né, que é a remoção de surfactante, porque após a pandemia, de uma certa forma, as indústrias vêm usando mais surfactantes, né, ponto de vista de desinfectantes, essa coisa toda. Então, a quantidade de surfactante nos efluentes, tanto domésticos, né, como no caso de esgotos domésticos, como também industriais, essa quantidade aumentou muito. Então, a gente tem aí tratamentos físicos, tratamento químico, tratamento físico-químico, tratamento biológico. Uma desinfecção, a gente pode usar, isso também é usado muito em tratamento de efluentes industriais, né? A gente pode usar o que é tratamento químico, tratamento por radiação ultravioleta e tratamento físico por membranas. Tá? Esses são casos mais particularizados quando nós precisamos remover determinados elementos ou substâncias, os efluentes, tá? E aí, se no caso, fósforo, sulfeto, sulfato, metais pesados, então a gente aplica as tecnologias disponíveis e mais econômicas para cada aplicação. No caso aqui, isso aqui é mais para aterro sanitário, por exemplo, a gente tem também sistema para remoção e recuperação de amônia. Para casos particulares, principalmente indústria de bebida, onde o pessoal usa soda, né, para lavar garrafas, né, somente, né, a gente usa a remoção de alcalinidade para que os sistemas biológicos possam trabalhar adequadamente. Remoção de cloretos, aí basicamente a gente faz utilizando membrana de osmose reversa. Esse aqui são processos mais avançados de oxidação, que são os POAs da vida, né? E esses sistemas a gente vai utilizar para quando a gente tem, por exemplo, substâncias mais recalcitrantes, aquelas que os processos biológicos não podem pegar, tá? Não podem digerir, não podem biodegradar. Então, elas não são degradadas, são refratárias aos processos biológicos. Então, aí a gente vai utilizar a combinação de ozônio, peróxido de hidrogênio, íons metálicos, e vai por aí. São sistemas mais caros, mais particularizados, e para determinados tipos de aplicações, de uma forma até menos importante ou menos fluente, vamos chamar assim. Então, remoção de H2S, a gente precisa, em determinadas situações que a gente utiliza processo biológico anaeróbio, né, onde a gente tem aí o sulfato num processo biológico anaeróbio, vai inevitavelmente gerar H2S. O que nós precisamos para desenvolver nossos projetos? Evidentemente, nós precisamos de um diagnóstico que seja seguro e confiável, para que a gente possa fazer um projeto também seguro, confiável e econômico. Então, dependendo do tipo de tratamento que a gente vai utilizar, se é água ou efluente, a gente precisa conhecer, basicamente, se não todos, a maioria desses parâmetros para desenvolver projeto. Então, por exemplo, as vazões, né, médias e picos, a DQO, aí a DQO, diferentemente da DBO, eu tenho a DQO, que é biodegradável, não biodegradável, refratário, e ela tem as suas particularidades também que a gente precisa conhecer. A DBO, nós temos a DBO solúvel e outros, né? O carbono orgânico, pH, temperatura, sólido. Então, esses parâmetros são importantes e, normalmente, ou na maioria dos casos, as indústrias, elas fazem ou obtêm o resultado desses parâmetros, as suas concentrações, de forma pontual, o que é um risco para o projeto, porque, como uma empresa normalmente trabalha em 3 turnos ou 2 turnos, em outras palavras, 24 horas ou períodos menores, fazer uma caracterização pontual é muito arriscado. Então, a gente sugere sempre que a caracterização seja feita por um período, durante todo o dia, para que a gente possa ter, depois, dados, né, parâmetros, concentrações bem consistentes para desenvolver o projeto. Quanto mais consistente for o diagnóstico, mais seguro será o projeto. Tecnologias aeróbias, a gente vai passar rapidinho. E que a gente é o quê? Nós temos reações bioquímicas exotérmicas através de diferentes tipos de micro-organismos, né? Protozoários, nematóides, bactérias, ciliados, vai por aí.
E o objetivo básico desse processo, o que é? É gerir a matéria orgânica, gerar calor, né? Precisa de oxigênio externo para a realização dessas reações bioquímicas e vai produzir o quê? A síntese mínima da matéria orgânica, que é o dióxido de carbono e água, e uma grande quantidade de micro-organismos, de lodo. Tá? Tecnologias que nós temos aplicadas, de uma forma geral, são lodos ativados. Aí nós temos, aí tem lodo ativado convencional, o filtro biológico, os valos de oxidação, os SBRs, MBBRs e o MBR. Então, são tecnologias que a gente pode lançar a mão com as suas vantagens e desvantagens e dependendo da aplicação e investimentos requeridos. Esse eu vou passar para não... Aqui, no caso, no caso do MBR, que é uma comparação, né, do lodo ativado, e as vantagens que o MBR pode nos fornecer em função, evidentemente, da carga de lodo que eu posso pôr dentro do reator, que é muito maior do que a de um lodo ativado. Isso leva a vantagens em termos de capacidade instalada, porém, é preciso analisar a viabilidade econômica para cada situação, principalmente se for para reuso ou não é para reuso. Membranas, né? Nós temos, nos casos dos MBRs, essas são membranas diferentes das membranas de água, né? São típicas para essa aplicação em particular. Então, nós temos as membranas planas e submersas, as de fibra oca e as membranas tubulares externas, cada uma com seus princípios e características em termos operacionais e de custos. Lagoas são coisas que a gente pouco aplica, tá? Mas também podem ser implantadas, principalmente lagoas anaeróbias, para tratamento, por exemplo, de vinhaça. Ela tem, no caso da vinhaça, que é proveniente da produção do álcool a partir de melaço, as lagoas anaeróbias são bem-vindas pelo ponto de vista econômico e até de eficiências. As tecnologias anaeróbias, diferentemente da aeróbia, o que ela faz? O que elas fazem? Elas tomam a matéria orgânica, tem as fases, isso aí, evidentemente, uma simplificação, né, do que ocorre do ponto de vista bioquímico, tá? Então, o que ela faz? Nessas fases de hidrólise acidogênica, cetogênica e metanogênica, elas vão gerar uma grande quantidade de biogás, uma pequena quantidade de CO2, e esse biogás é o quê? É a combinação do gás metano, CH4, com CO2. Essas tecnologias, de uma forma geral, hoje, elas trabalham e são dependentes, na maioria dos casos, de lodo granulado, que é um fenômeno que acontece dentro do reator, onde, se são dadas condições especiais para os micro-organismos, eles buscam se concentrar e granular. E isso é uma dependência. Nós temos diversos tipos de reatores, tá? Anaeróbios. Depois a gente vai falar em outra ocasião. São mais de 10 tipos de reatores que nós utilizamos para cada aplicação, incluindo o MBR anaeróbio. Essas são plantas de tratamento que já conhecemos, com capacidade diversa, a maior delas tratando vinhaça, são 125 mil miligramas por litro de DQ. O processo anaeróbio, isso é importante mencionar aqui, ele apresenta inúmeras vantagens sobre os aeróbios, embora a gente, em processos combinados, a gente use o processo aeróbio como polimento final. Ele requer menores áreas, baixíssima produção de lodo, 10 vezes menos que um aeróbio, isso é muito importante. Para o processo, nenhum consumo energético, baixo consumo de produto químico, que a função dos micro-organismos é produzir, não se reproduzir, mas, na verdade, produzir biogás. A geração de biogás, que pode ter aplicações energéticas, não tem problemas de odores, na maioria dos casos, menores custos de manutenção, menores custos operacionais, menores investimentos e menores impactos ambientais. Então, são grandes vantagens. E se a gente, na verdade, tiver que escolher um sistema para aplicar, o aeróbio é uma boa e grande alternativa. Aqui, mnemonicamente, para explicar um pouco. Se eu tenho a matéria orgânica, que é o
esse cinza aqui, né? Perdão, esse marrom. Se eu vou para um processo aeróbio, eu vou produzir pouco lodo, bastante metano, CO2, em média quantidade, e uma quantidade de matéria orgânica não vai ser digerida, porque esse processo não chega na síntese mínima da matéria orgânica, que é CO2 mais H2O. Se vamos para um processo aeróbio, vou produzir muito micro-organismo, muito lodo, uma grande quantidade de CO2, com efeito estufa, né? E, evidentemente, uma quantidade menor. Em palavras, o processo aeróbio pode atingir eficiências, dependendo do processo utilizado, maiores do que o anaeróbio, também dependendo da tecnologia utilizada. Aqui eu já quero deixar para vocês anotado que nós vamos fazer uma nova apresentação em breve, junto com o portal, de tecnologias anaeróbias, e aí nós vamos versar sobre o processo anaeróbio versus aeróbio, aeróbio MBR versus anaeróbio MBR, e aeróbio convencional granular versus anaeróbio MBR e suas aplicações práticas. Vai ser muito interessante. Tratamento e reuso, hoje está muito aí popular, devido a custos, né, de água, etc. E o que a gente precisa? Nós vamos precisar o quê? Saber a roda, definir a roda tecnológica, as características, conhecer, né, as características e vazões, né, dos efluentes, e a finalidade do reuso. Vazão requerido, investimento previsto. Então, isso aí, hoje está sendo aplicado em diversos tipos de empreendimentos. Tá? Tecnologia zero já é uma tecnologia de zero liquid discharge, é a tecnologia zero efluente, que muitas empresas estão buscando, em outras palavras. Elas têm que tratar todo o efluente e sem disposição final de líquido, né, só sólido. Tem várias tecnologias que a gente pode aí trabalhar. Processo biológico combinado, aqui tem uma representação, ele é formado basicamente o quê? Isso aqui, é o que a Biotex faz, tá? Então, vocês têm aqui a primeira fase do processo, que é a fase de equalização e dose certificação, reator. Aqui o processo polimento final, aeróbio, aqui nesse caso um tanque de equalização decantador, membrana, e aqui tratamento do lodo com centrífuga decanter ou prensa desaguadora, seja lá o que for. Aqui começamos a já entender um pouco quais são os fatores de influência sobre os processos biológicos. Em outras palavras, se nós vamos implantar um processo biológico, seja ele qual for, biológico, anaeróbio, aeróbio, numa estação de tratamento, seja para tratamento industrial, esgoto, ou aterro sanitário, por exemplo, é importante a gente conhecer um pouco de cada coisa. Não só para tratamento de água, também como para efluente, principalmente para o efluente, que é o foco nosso hoje. Então, a gente tem que conhecer a DQO nas suas diversas versões, eu já falei lá atrás, a DBO também nas suas diversas versões, temperatura, pH, alcalinidade. Então, esses elementos, né, ou esses parâmetros, eles são importantes para que a gente possa fazer com que os processos biológicos operem adequadamente. Em outras palavras, eu preciso dar condições adequadas para os meus micro-organismos para que realmente eles tenham sucesso, eles possam se multiplicar e realizar suas reações bioquímicas, tá? E essa importante relação aqui, ela se faz presente tanto no processo biológico, anaeróbio, como aeróbio. Em outras palavras, eu preciso ter uma quantidade equilibrada de comida, nós chamamos de food, né? De comida e micro-organismo, para que esse trabalho seja realizado compartido, né? Ou compartilhado dentro dos reatores biológicos. Tá? Bom, para mais informações aí, vocês podem depois acessar o site da Biotex. Vamos agora focar o que realmente nos interessa, que é o foco mesmo, né, dessa apresentação, que é o quê? É a experiência que nós acumulamos em diversas plantas, em particular a planta de um cliente muito importante nosso, de indústria de bebida, e para a recuperação de estação de tratamento, depois já que essa planta já havia trabalhado 10 anos até, com tecnologia Biotex. Quais são os propósitos básicos de uma indústria de bebida? Tem a indústria, ela tem a produção, tem toda a parte envolvida de infraestrutura,
e ela tem o quê? A obrigatoriedade de tratar efluente para proteger o meio ambiente, que é a sustentabilidade ambiental. Vamos aqui partir para o caso que nós estudamos e onde nós trabalhamos durante um período. Bom, eu tenho uma estação de tratamento com processo biológico combinado. Então, eu tenho o quê? Pré-tratamento, um tanque de equalização e dosificação, porque eu vou trabalhar com processo biológico anaeróbio encabeçando a planta, que é mais vantajoso, evidentemente, pelas vantagens que ele apresenta, que eu já mostrei anteriormente, e depois um polimento final. Eu preciso de um polimento final para poder o quê? Atender a legislação ambiental ou até a exigência do próprio cliente, como acontece com muitas empresas de bebidas e outras, tá? Mas o que está acontecendo com a minha empresa, com a minha planta de tratamento? Ela não está atendendo. Ela não atende DQO, não atende DBO, nem nitrogênio, nem fósforos. Ela não está atendendo às minhas necessidades básicas mínimas. Eu sei que eu tenho uma planta de tratamento que foi bem projetada, tudo, mas o que está acontecendo? Ela começou a operar bem e depois ela começou a perder eficiência, começou a me dar dor de cabeça. Tá? Aí eu já começo a imaginar o que eu poderia fazer. Bom, eu tenho, o azul é a planta que eu tenho. O que eu poderia fazer? Eu vou instalar aqui um tanque de emergência porque não havia. É importante, claro. Eu vou instalar um tanque de condicionamento, que nós chamamos de neutralização, desgasificação, para atender melhor o reator que eu já tenho. Eu não estou atendendo o nitrogênio, então eu acho que eu preciso instalar um tanque de desnitrificação. E será que eu preciso aumentar a capacidade da planta? Será que eu preciso aumentar a capacidade do sistema de desaguamento de lodo? Mas será que eu poderia, como medida de segurança, né, vou instalar um tanque de emergência, perdão, ou também instalar um tanque de neutralização, de condicionamento. E se eu fizesse o tanque, o meu polimento final maior, se o reator tiver problema, o que isso ocasionaria? Ocasionaria que o meu sistema vai produzir muito mais lodo, vai consumir mais. Em outras palavras, o OPEX vai aumentar. Qual seria a outra alternativa? Vou colocar um reator 2, mais um reator anaeróbio. O que seria? Aí envolve investimento. Não, 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 não. Eu não estou gostando do anaeróbio, eu vou tirar o anaeróbio, eu vou colocar um sistema aeróbio puro. Implicação disso, maior investimento, evidentemente maior consumo energético, maior produção de lodo. Em outras palavras, né, eu vou ter um custo operacional, um OPEX maior. Mas será que eu não poderia fazer um pré-tratamento também aeróbio, né? São processos combinados aeróbio, e aí eu teria também um processo maior, envolvendo a mesma coisa do anterior, né? Custos, aqui no caso, o CAPEX, né? Um custo de investimento maior, e, evidentemente, o OPEX maior. Qual seria outra alternativa? Partir para um MBR anaeróbio, por exemplo, seria uma alternativa. Ou para MBR, também aeróbio. Seria. Então, em outras palavras, tudo isso passa na cabeça do proprietário, né, do cliente, e sem ele imaginar que a planta de tratamento dele, que teve né, uma tecnologia bem implantada, bem consolidada, tem o quê? Solução, tem recurso, pode ser melhorada. Esse caso aqui é o caso que nós estudamos, onde a planta já tinha né, um tanque de equalização e dosificação, emergência, condicionamento, o reator, o denitrificação e o polimento final, que é o lodo ativado e o seu sistema de desaguamento de lodo. Bom, o que a gente fez? Ou que devemos fazer? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo com a planta, nós devemos fazer um diagnóstico. Fazer o quê? Avaliar o que é, o que está acontecendo, o que está cometendo a planta de tratamento, para que realmente possa, depois, concluir né, o que está acontecendo e sugerir as soluções adequadas e econômicas. Tá? Então, o primeiro diagnóstico seria o quê? Ir na planta de tratamento, avaliar a rota tecnológica dela. Em outras palavras, qual processo foi aplicado
e se ele está adequado para atender aquelas exigências, né, no final, né, do tratamento, e, em outras palavras, né, se ela vai atender a legislação ambiental ou até a legislação do próprio cliente, tá? Vamos avaliar todos os equipamentos, porque são 10 anos de operação, vamos ver se tem equipamento que não está funcionando, ou instrumento que não está funcionando, né, no caso de automação, etc. Tá? E vamos também avaliar quais são as condições operacionais que estão sendo dadas para a planta. Aqui, muito importante, né, a capacitação dos operadores. Está adequada, não está adequada, eles estão bem treinados, eles têm dúvidas, estão inseguros, e outras providências, evidentemente, que a gente vai tomar. No caso da fábrica, a gente vai fazer o quê? Também um diagnóstico das matérias-primas empregadas e produtos fabricados, isso é importante. Tá? As características do processo produtivo. O que é utilizado dentro da fábrica, do ponto de vista, dentro do processo da roda tecnológica e produção. Os tipos de produto químico utilizado, porque dependendo do tipo de produto químico, ele vai interferir lá no processo biológico. A infraestrutura da fábrica. A fábrica tem segregação de correntes líquidas poluidoras? Não tem? E outras providências complementares. Então, veja bem, o diagnóstico é para avaliar e localizar onde estão os problemas. Os problemas estão relacionados mais com a rota tecnológica, CIPs, etc., do processo produtivo. O problema está na planta de tratamento, está insuficiente, está inadequado, está superdimensionado, subdimensionado, ou a rota tecnológica não está adequada, ou o problema está o quê? Na mão de obra, em outras palavras. O pessoal responsável pelo monitoramento, acompanhamento e supervisão da planta de tratamento. Então, tudo isso faz parte desse diagnóstico preliminar que a gente faz dentro da fábrica. E aí vamos montar um cronograma, né? Nesse caso aqui, a gente levou 32 semanas, vamos montar, evidentemente, um cronograma para a gente seguir rigorosamente dentro da fábrica. Então, vamos lá, vamos fazer levantamento, fábrica e ETI, avaliar os resultados. Ver aqui a caracterização dos efluentes, se são compatíveis, né? Se não, manda fazer em laboratório externo. Aí vamos fazer o quê? Ajuste de infraestrutura do que existe e vamos dando sequência a todo o trabalho, parte a parte, caso a caso, né? Sessão a sessão, para a gente chegar aonde a gente quer. Tá? Esses levantamentos preliminares, aí, de forma mais fácil, né, de entender, então nós temos aqui o quê? Essa planta já estava com quase 10 anos de operação, foi fornecimento de Biotex. Estava com baixas eficiências e resultados, embora nos primeiros 7, 8 anos, 9 anos, 8 anos, ela vinha operando adequadamente. Tinha elevados custos para a disposição dos efluentes, taxas cobradas por empresas de saneamento. O efluente daqui ia para um saneamento básico, uma empresa de saneamento básico, e era cobrado por metro cúbico ou por carga. O sistema de tratamento era o quê? Do tipo processos combinados. O que estava mais afetando o desempenho da planta? As cargas hidráulicas, contaminantes, falta de manutenção, operação inadequada, tipo de tecnologia. Então, isso tudo são diagnósticos que a gente tem que fazer, evidentemente, para saber, para nos nortear qual caminho ser tomado. Tá? Os levantamentos na indústria, né? A gente também fez. Rotina diária e semanal de trabalho. Tipos e características das correntes líquidas. As correntes líquidas são geradas sessão a sessão dentro da fábrica. Se havia segregação, separação, tratamento localizado, destino final. Número de CIPs diário, né? O CIPs é aquela limpeza de equipamento, onde o pessoal pode ou não utilizar água, ou produto químico, ou combinados, tá? As características das estações de tratamento de água, se essas águas, ou esses lodos, ou esses resíduos resultantes do processo de tratamento de água, estavam sendo enviados diretamente para a planta, como é que era? O mix de produção diária da fábrica, né? Esse mix é muito importante, porque é ele que vai precipitar a necessidade de mais CIPs, mais limpeza, né? E dependendo do que está sendo produzido, da quantidade de linhas de produção, e tudo isso vai lá para a planta de tratamento. Os produtos químicos mais utilizados na fábrica, volumes, formulações,
As rotinas de descartes, por exemplo, aqui no caso de indústrias de bebidas, né, eles têm a charuparia onde preparam o material, né, a substância, o produto, para poder gerar o produto de fundo, tá? Quais são as exigências ambientais, etc., que a gente tem que cumprir? O nível de comunicação entre fábrica e ETI e outros, tá? Então, isso aqui é um diagnóstico que a gente tem que fazer na fábrica e, evidentemente, tem que ter a cooperação de todas as partes envolvidas. Na ETI, nesse caso, a gente tem que fazer a avaliação completa de todas as instalações. Aí nós estamos falando agora como é que estão os tanques, equipamentos, bombas, né, as instalações hidráulicas, as instalações elétricas, como é que está funcionando a automação, os instrumentos, etc. Qual é a avaliação da capacidade instalada, né, porque nós vamos ver em seguida, a planta pode ser projetada com determinada capacidade, depois de um tempo, essa capacidade pode ter sido alterada tanto em termos de vazão como de carga. Aqui, conhecimentos gerais sobre as vazões, características, como é que hoje a planta apresenta as características, vazões, etc. O laboratório está bem aparelhado, está funcionando adequadamente, ele é confiável nos seus resultados. Avaliação da rotina de acompanhamento e registro dos resultados operacionais do processo. Os operadores estão realmente fazendo um trabalho adequado, utilizando procedimentos de análise corretos para a gente saber se é confiável, né, o resultado da análise. Isso é importante também, né, isso está dentro do procedimento de treinamento, né. Avaliação completa das condições operacionais e resultados alcançados pelos processos biológicos, as eficiências que eles estão alcançando. Prováveis causas dos problemas operacionais encontrados pelos processos. Então, aí, picos intermitentes de carga, etc. Isso tudo a gente tem que fazer um acompanhamento dia a dia, durante 1, 2 semanas ou mais, para verificar se não está havendo contratempo, se não está havendo algum problema, alguma anomalia, né, nisso tudo. Característica do lodo anaeróbio, no caso do processo anaeróbio, atividade metanogênica, concentração de SSV, que são sólidos suspensos voláteis, etc. E aqui, sempre, né, voltamos, capacitação dos operadores, treinamentos, cursos, reciclagem periódica, conhecimento, e outras coisas que podem estar envolvidas, particulares para cada fábrica, né, para cada estação de tratamento. Esse aqui seria o primeiro passo para a gente também a fazer, e isso é muito importante, muitas vezes deixado de lado na maioria das indústrias, né, das empresas. O que é isso? É o quê? Conscientização, integração e comunicação. Vamos lembrar o seguinte, a fábrica é a que gera praticamente todos os problemas. Ela gera os efluentes, se eles estão com toxicidade elevada, se eles estão com uma carga elevada, se eles estão com cargas medianas. Em outras palavras, aquilo que a fábrica está mandando para a planta de tratamento ou outros setores, não somente a fábrica, e tudo isso, né, esses efluentes, as correntes líquidas poluidoras, elas estão em compatibilidade ou são acessíveis para a planta de tratamento? Então, essa análise é muito importante, a análise preliminar. Então, a gente tem uma empresa, ela tem a fábrica, tem as suas estruturas financeiras, administrativas, tem os terceirizados que trabalham lá e outras. E tem a alta administração. Fábrica, ela está gerando o quê? Ela está gerando as correntes líquidas poluentes em diversos setores, né? Cada setor, por exemplo, numa indústria de bebida, a charoparia, por exemplo, ela está gerando um tipo de efluente com as suas características. Se eu estou fazendo a limpeza do açúcar de uma charoparia com terra de atomácia e carvão, eu tenho uma consequência para a planta. Se eu estou utilizando o intercâmbio iônico, né, um vaso catiônico para a purificação do açúcar, eu tenho outro problema com a salmoura e assim por diante. Então, é importante o quê? Que a gente tenha bem claro o que cada seção faz, o que ela gera, e aí vamos lá. Todas essas infraestruturas, estruturas e partes principais da fábrica e de uma empresa como um todo, o que eles precisam? Ter um conhecimento, pelo menos básico,
do que é a estação de tratamento e para que ela serve. Você vai falar assim, mas o pessoal do escritório, ele tem alguma influência nisso? Não, é bom que ele também saiba tudo. Por quê? Se de um determinado momento ele for praticar, for jogar alguma coisa na planta, seja lá o que for, ele está sabendo se pode ou não pode. É importante que todo esse pessoal também saiba os limites aceitáveis, o que pode e não pode, ou não deve, ser enviado para a estação de tratamento. Quais são as correntes líquidas poluentes mais nocivas? Isso está muito mais relacionado, evidentemente, com a fábrica. Por quê? É ela que está gerando todas as correntes líquidas poluidoras. E quais seriam os procedimentos? Aí vem a orientação, né? Como é que deve ser feito, tá? E outro fato importante é funções de empresas terceirizadas. É a conscientização dessas empresas. Porque, por exemplo, que vai buscar, tem empresa que vai buscar o óleo de empilhadeira. Em muitos casos, eu particularmente presenciei que esse óleo, ao invés de, num dia de chuva lá, estava debaixo de uma goteira e esse óleo foi para a planta de tratamento. Evidentemente, não foi bom para a planta. O que pode ser feito na fábrica que venha contribuir com a boa operação da estação de tratamento. Isso são melhorias que, por exemplo, eu tenho determinados bypass, não tenho recuperação de determinadas correntes. Então, será que seria possível a gente fazer essa recuperação dessas correntes líquidas ao invés de enviar para a planta de tratamento? E, mais importante, como deve ser a comunicação entre fábrica e estação de tratamento? E para que serve? Olha, no caso de uma indústria de bebida, eu gerei dentro da xaroparia um batch, né, uma carga de produto que está em desconformidade. Para onde eu mando? Quando eu mando? Como eu mando? Então, isso tudo faz parte dessa comunicação entre todos os setores da fábrica ou do próprio empreendimento com a estação de tratamento, mas mais em particular o processo produtivo. Isso aqui são sugestões que nós fazemos para empresas novas, que eles, quando façam o projeto, eles enviem para a planta de tratamento aquilo que realmente tem a matéria orgânica. Que a planta, se é um tratamento biológico, ela vai tratar o quê? Substâncias que são biodegradáveis, sejam elas químicas ou sejam elas orgânicas de forma geral, tá? Em outras palavras, pode ser química, orgânica ou não. Então, esse vamos dizer assim, é uma sugestão que nós fazemos para a gente. Eu tenho aqui lavadoras de garrafa, muito comum para empresas que fazem vase de bebidas. Para onde eu mando o rinse? Reuso. As outras águas, pode ir direto para a ITI. Águas de CIP, né, que é aquelas águas de limpeza de equipamentos, né, que quando eu mudo, por exemplo, o sabor da linha, para poder fazer um outro produto. Para onde eu mando? Preferencialmente vai para um tanque sequestrante e, num caso de um processo combinado, eu mando para o polimento final, que é um processo aeróbio menos sensível do que o aeróbio. Então, para cada situação, você depois pode consultar aí no site, pode consultar no portal, a gente sugere o que é melhor, quais são os destinos e os pré-tratamentos para cada efluente gerado em cada empreendimento, tá? Isso tem todo... Bom. Mas, aqui, no caso que nós estudamos, havia, sim, segregação de determinadas correntes, mas algumas não foram segregadas. E isso, evidentemente, estava trazendo problemas do ponto de vista para a estação de tratamento e custo, porque era enviado diretamente para o corpo receptor municipal, pagando por metro cúbico. Tá? Então, nesse caso em estudo aqui, a empresa se dispôs, evidentemente, a fazer o quê? Segregação dos efluentes, mandar para bastante sequestrante e depois enviar para o corpo receptor. Outros efluentes, né, outras correntes líquidas, elas sofreram posteriormente pré-tratamento localizado e foi para a ETI ou para um tanque de emergência. Tá? Então, essas providências, que depois vocês podem avaliar com mais calma, elas são importantes para que a gente forneça a estação de tratamento que tem processos combinados biológicos de uma forma geral, anaeróbio e aeróbio,
ela se comporte, ela trabalhe, ela receba efluentes com qualidade que ela possa tratar. Tá? Aqui tem o resumo de como a planta, o projeto original da planta, 2.880 metros cúbicos por dia e 120 metros cúbicos por hora. Depois de 10 anos, a planta tinha 600. E, olha aqui, a diferença. A DQO do projeto original era 5.800 e ele passou para 8.800. Isso é concentração, tá? A carga ficou bem menor do que a carga do projeto, tanto em termos de DQO e DBO. Por que aconteceu isso? Muito simples. Uma empresa de bebida, há 10 anos atrás, tinha mais retornáveis e menos retornáveis depois de 10 anos. Tinha mais lata no passado e, atualmente, mais bebidas envasadas em lata, tá? E assim por diante. Os PETs, né, da vida também cresceram. E os bag-in-box também, um pouco. Então, essa providência que a fábrica tomou, e todas as fábricas tomam, elas sempre buscam o quê? Uma melhor relação água-produto. Se você tem menos retornáveis, você tem menos água. Por consequência, você vai ter uma concentração maior de matéria orgânica. Né? Então, uma coisa está em consonância com a outra. Tá? Bom, aí nós fizemos o diagnóstico de toda a instalação, tá? Que estava lá. O pré-tratamento, superdimensionado, tanque de equalização, superdimensionado. E assim fizemos todo o levantamento, seção por seção, setor por setor da planta de tratamento, para a gente, evidentemente, ver quais seriam as influências, quais as providências que teríamos que tomar. Tá? Isso vocês depois também, com o tempo, vocês podem olhar no site. Tá? Também fomos ao laboratório para ver como é que estava lá, né? Como é que estava o laboratório, sala elétrica, né? Parte de controle, automação, etc. E aí, com os diagnósticos, nós começamos, então, a ter as conclusões em cada setor do sistema de tratamento. Tá? Aqui, por exemplo, uma peculiaridade, eles tinham um instrumento de redox, sem manutenção, descalibrado, operação duvidosa. E aí a gente foi, então, avaliando caso a caso. Tá? As funções básicas do tanque de condicionamento, que é a neutralização e desertificação, que nós chamamos, o que estava acontecendo com ele, tá? E aí fomos dissecando cada setor, o reator anaeróbico, por que ele não estava dando eficiência? Tá? Estava aqui, ó, atividade metanogênica baixíssima, por quê? Então, a gente foi, depois vocês consultem aí o portal, né? A gente foi avaliando item por item de importância, para ver realmente, para concluir, tá? A desertificação, a nidificação, o clarificador, como é que eles estavam operando. Vocês vão ver aqui, ó, no caso, né, da nitrificação, estava com 12,5, 16 gramas, né, altamente elevado. Então, tudo isso a gente teve que fazer para poder identificar causas e efeitos, tá? A automação, tinha quais os instrumentos que tinham, precisava instalar mais instrumento ou não? Os instrumentos que estavam lá estavam operando adequadamente, então, vamos instalar mais instrumento, mas isso aí envolve CAPEX. Então, muito bem. Aí são os sistemas de automação que a gente poderia utilizar. E aí vem a conclusão, que é o quê? Prioridades que a gente adotou para poder começar a fazer as correções. Tá? Então, aqui. Prioridade 1, tanque de equalização e dosificação do processo anaeróbio, versus o tanque de emergência, versus processo. Como é que está operando isso? Esse RP aqui está trabalhando direitinho, está com problema? Vamos lá, ajuste do pH dos efluentes industriais no tanque, nível do líquido, para atender o pH requerido pelo reator, ajustes de integração de equipamento, controle de vazão. Então, essas foram já avaliações para a gente chegar às conclusões e às soluções dos problemas, tá? Prioridade 2, fomos avaliar o tanque de neutralização e desgasificação, o condicionamento e o reator. E aí veio, fizemos um prévio desenvolvimento, né, do roteiro de posta em marcha, treinamento dos operadores,
remoção gradativa de lodo. O reator estava com estava com uma carga orgânica de lodo muito grande, tá? A gente teve que fazer remoção. Início da posta em marcha, acompanhamento, né? 24 horas, dia a dia, preenchimento diário das planilhas. Aí começamos já a aplicar os procedimentos, né, de acompanhamento do processo anaeróbio, tem um roteiro, isso toda a planta de tratamento tem, tá? Aí, quais os resultados? Período de recuperação, de 90 a 55 dias. Eficiência, aí foi para 80, 85, 82, 88 a 92, em termos de DQO e DBO. E já recuperamos a planta depois de todas as ações, tá? A carga de biomassa dentro do reator, né, de lodo, 27 a 28, tá bom. O AGV, são os ácidos graxos voláteis que representam, evidentemente, se o reator está trabalhando adequadamente, produzindo biogás, menor que 80, muito bom. pH, atividade metanogênica, então, aí já estava mais ou menos tudo dentro dos parâmetros que a gente, dentro dos valores que a gente queria. Aí fomos para o tanque de equalização e clarificador. Aqui, ó, importante, ele estava com uma quantidade de lodo muito grande, carga de lodo grande, achando a 4 que era do projeto. E aí todas as providências foram tomadas. Aí começamos a praticar também, da mesma forma que a anaeróbio, o roteiro de aplicar, né, o roteiro de análise, polimento final. E aí, o resultado alcançado, de 60 a 30, posta em marcha, né? 60 e 35 dias, respectivamente, um para o outro. Eficiências, 90 a 95 lá. E aí, vocês vão ver aqui também que a gente conseguiu enquadrar os dois processos, tanto o anaeróbio como o aeróbio, dentro daquilo que a gente queria. E, finalmente, a prioridade, que 4, que foi a última, né? Quais seriam os destinos das águas da estação de tratamento e outras, de água, né? Aí a gente também fez, já houve esse procedimento de segregação, e nós aí, então, adequamos para onde nós deveríamos enviar determinadas correntes que não estavam com carga orgânica tão elevadas. Eu mando para o anaeróbio, eu mando para o aeróbio. Essa é a flexibilidade que uma planta de processos combinados permite, biológicos, tá? Aqui já, de uma certa forma, haviam sido resolvidos os problemas da segregação. E as conclusões finais. O sucesso do programa de recuperação da ETI teve como destaque o restrito apoio da alta direção da fábrica, que acreditou e aceitou as sugestões no suporte técnico oferecido pela Biotex. Isso aí é altamente e sumariamente importante para o sucesso de uma recuperação de uma planta de tratamento. Se a alta direção, em outras palavras, né, a diretoria, acompanhada pelo pessoal de meio ambiente, pelo pessoal de qualidade, e também por toda a parte operacional, né, operadores, etc., toda a equipe, se ela não estiver engajada e disposta a fazer com que as coisas sejam recuperadas, nós não vamos conseguir levantar a planta. O sucesso do programa de recuperação dele contou ainda com a disponibilidade e colaboração da equipe técnica do cliente, que eu acabei de falar. Isso é muito importante, esse pessoal ter a humildade suficiente para entender que ele não está capacitado ou precisa melhorar a sua capacitação ao ponto de ele poder operar sozinho, com segurança, a planta de tratamento. O programa de recuperação, é importantíssimo aqui, ó, exigiu investimentos relativamente baixos. Praticamente não investiu-se nada, considerando os resultados que nós obtivemos lá na planta de tratamento. O programa de recuperação eliminou a necessidade de envio de determinadas correntes líquidas poluentes e efluentes não tratados gerados pela fábrica diretamente para o corpo receptor. Isso aqui é o seguinte, eles lá, como eu já informei antes, eles estavam mandando uma parte de efluentes, uma parte dos efluentes, diretamente lá para o município, e pagando uma taxa por volume ou por carga. Nós eliminamos isso aí com a recuperação da planta de tratamento. O programa de recuperação mostrou que os problemas que estavam cometendo ET tinham como origem as condições de infraestrutura e operacionais, não relacionados com as avançadas, modernas e eficazes e econômicas tecnologias. Em princípio, o pessoal coloca dúvida na planta. Essa planta não funciona, essa planta tem problema, tal. Mas, na verdade, ficou comprovado, depois de todo o trabalho realizado, que as condições de infraestrutura e operacionais não estavam adequadas para fazer a planta de tratamento operar
direito e dentro do que se esperava, tá? Pode-se destacar ainda a fluidez de comunicação estabelecida em diversas seções da fábrica com os operadores da estação e respeito profissional mútuo criado. Esse é aquele que eu mostrei lá atrás, que é a parte de integração, comunicação, a parte de conscientização, e tudo isso leva a que ocorra uma fluidez. Eu preciso mandar uma determinada carga, uma determinada corrente aí para a planta. Como é que eu faço? Imediatamente ele avisa a planta, e a planta faz o quê? Ela desvia para o tanque de emergência, e o tanque de emergência depois dosa na planta de tratamento, evitando choques, né? E fazendo com que o processo possa operar de forma contínua. As elevadas eficiências obtidas pelo reator, né, o anaeróbio, comprovam a qualidade da tecnologia aplicada há muitos anos com sucesso em outras fábricas. Quer dizer, em outras palavras, os problemas que nós observávamos, que eram observados no reator, eles eram provenientes de circunstâncias anômalas e não da tecnologia aplicada. Não menos importante foram ainda as eficiências alcançadas pelo polimento final. Isso aqui, evidentemente, foi colaborado por uma providência que foi tomada na fábrica, que foi o quê? A segregação, separação, tratamento localizado, tudo aquilo que eu mostrei lá atrás, que fez com que também o processo aeróbico pudesse trabalhar adequadamente. O programa de recuperação demonstrou que a equipe técnica da Biotec está preparada. Aqui já é relacionado com a nossa equipe, que está muito bem treinada e, em consonância com o pessoal da estação de tratamento, repito aqui, com a anuência irrestrita, né, da diretoria, nós conseguimos fazer um trabalho muito bem feito e de sucesso. Tá? Tecnologias anaeróbio aplicadas na ETI demonstram ser bastante flexíveis e confiáveis, mesmo com submetidas a operações com carga de água bem aquém. Em outras palavras, nós vimos lá atrás que a planta foi projetada para uma capacidade e depois de 10 anos tinha uma capacidade menor, tanto hidráulica como em cargas. E a tecnologia, bem operada, através de ferramentas que nós introduzimos na operação, tudo isso permitiu que a planta continuasse flexível, confiável, mesmo com alguns equipamentos superdimensionados. Pessoal, desculpe aí a rapidez de tudo, né? Espero que eu possa ter contribuído com todos, com esse conhecimento que a gente obteve, né? Evidentemente, com essa experiência que para mim foi muito importante profissionalmente falando, não só nessa planta, como em outras, e fez com que nós ficássemos extremamente felizes por um ponto. Explico para vocês claramente. A diretoria dessa grande empresa, né, que tem inúmeras fábricas, ela apostou tudo na Biotec. Ela acreditou no nosso trabalho. E nós fizemos com que eles também ficassem conscientes que tudo aquilo que eles tinham lá dentro era suficiente para que a planta de tratamento pudesse operar adequadamente. Faltavam alguns retoques. Eles foram permitidos para nós. E a equipe do cliente, ela aceitou, foi bastante humilde, e aceitou com que todos os ensinamentos, toda a prática nossa, fossem compartilhadas, né, fossem compartilhadas com tudo aquilo que era, no meu ponto de vista, aspirações deles. Em outras palavras, se eu não estou fazendo o meu melhor, não é porque eu não quero. Se eu não estou fazendo o meu melhor, é porque muitas vezes eu não tenho as ferramentas, eu não tenho o apoio, eu não tenho a motivação, eu não tenho tudo aquilo que eu preciso para que realmente seja melhor. Então, eu quero finalizar dizendo que tecnologia é uma coisa, mas todo aquele apoio, a credibilidade que o cliente, a indústria de vocês pode dar ao fornecedor é sumariamente importante para o sucesso de um trabalho de recuperação de uma planta de tratamento. E não é só planta de tratamento, em qualquer âmbito que vocês visarem na vida de vocês, seja lá o que for. Então, finalizando, eu agradeço realmente a oportunidade que esta fábrica, esse grupo, nos deu
permitindo que nossos profissionais desenvolvessem seus trabalhos dentro das características, dentro do comprometimento, né, dentro de tudo aquilo que eles poderiam oferecer, e isso tudo foi muito bem absorvido pela equipe, provando que não vamos culpar a tecnologia antes de a gente fazer um diagnóstico, uma avaliação completa de tudo que ocorre, para que então nós tenhamos uma conclusão bem concreta, bem confiável, né? E sempre ter esperança o seguinte, isso eu deixo aqui, nós sempre podemos fazer o nosso melhor. Nós sempre podemos recuperar aquilo que a gente acha que está perdido. Nós nunca devemos, e muitos insucessos foram obtidos, né, por profissionais, porque eles desistiram na reta final, eles já estavam próximos da vitória. Tá? Agradeço a participação de vocês, a paciência. Qualquer dúvida que ficou, por favor, vocês dirijam por e-mail, né, ou de acordo com o que o Pacheco determinar, e nós estaremos à disposição para responder a tudo aquilo que for necessário. Tá? Um abraço para vocês e boa semana. Salerno, muito obrigado. É muito prazeroso poder ouvir você. E, pessoal, as perguntas, vocês viram o e-mail do Salerno aí, passa para ele, que ele vai ter prazer em responder vocês todos. E visitem a página da Biotex, muita tecnologia, muita informação, muita experiência. Salerno, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com você mais uma vez, muito legal. Foi excelente. Acho que tinham duas perguntas, Salerno. O pessoal manda então por e-mail, viu? Ah, ele está sem microfone. Agora sim. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a Obrigada todos, pela até a aula. próxima. Obrigado. Um abraço.